Na história do Brasil, a abolição de 1888 não libertou os negros, nem os indígenas, nem os pobres do jugo das classes dominantes. Estas, até hoje, valem-se da polícia como instrumento de opressão e violência, para sufocar as vozes e os anseios dos deserdados da terra. O Estado é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra. A polícia é um dos braços repressivos desse Estado burguês. Essas instituições carregam o peso de uma história de servilismo à burguesia e à alienação da sociedade. A violência policial não é apenas um sintoma de um sistema corrupto, é a arma do Estado burguês contra os oprimidos, os trabalhadores, os negros e os marginalizados. A polícia brasileira mata mais de 6 mil pessoas por ano. A força repressora cai em cima dos mais vulneráveis para defender a ordem política e econômica vigente e os direitos de propriedade, mas é desinteressada em prover segurança real para o cidadão. O Brasil vive uma situação de barbárie, de massacre do povo pobre e trabalhador. Mais de 50% das mortes violentas são cometidas por policiais, que agem como verdadeiros esquadrões da morte, a serviço dos interesses das elites. Por aqui, a polícia é uma ameaça e uma fonte de terror para os mais vulneráveis, os negros, os favelados, os sem terra e os sem teto. A burguesia e seus lacaios no poder usam a mídia para justificar e glorificar a repressão e a violência do Estado contra o povo trabalhador. A democracia burguesa é uma farsa que esconde a ditadura da classe dos exploradores. O Estado capitalista não tem interesse em combater as causas da violência, que são a desigualdade e a miséria geradas pelo seu sistema econômico. A desigualdade no Brasil resulta em uma distribuição desigual da violência. Ela escolhe suas vítimas com precisão cruel, ceifando a vida de jovens negros, moradores das periferias urbanas. Segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 83% das pessoas mortas pela polícia no Brasil em 2023 eram negras. É um retrato doloroso de uma realidade que insiste em não mudar, um legado perverso que se perpetua nas periferias de nossas cidades. O Brasil também tem a terceira maior população carcerária do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A segurança pública não pode ser alcançada através da repressão brutal, não pode ser construída sobre o sangue inocente derramado pelas mãos daqueles que deveriam nos proteger. A letalidade das forças de segurança pública no Brasil é uma consequência das concepções repressivas e punitivistas. A estrutura policial incentiva o abuso da força. Execuções sumárias são registradas como legítima defesa. A desproporção entre mortes de policiais e suspeitos civis revela a letalidade policial como política criminal. Nessa situação dramática, cabe indagar: quem vigia os vigilantes? Quem cobre e castiga os policiais que se corrompem? Esses questionamentos são inadiáveis e demandam soluções concretas. As leis de droga e a violência policial também estão cruelmente conectadas e prejudicam nossas comunidades. Essa guerra injusta serve de pretexto para a opressão sistemática. A descriminalização do uso das drogas é uma medida urgente, acompanhada pela legalização da maconha em curto prazo. O consumo de substâncias psicoativas deve ser tratado como uma questão de saúde pública e não de segurança pública. O objetivo é pôr fim à guerra às drogas, que se configura como uma guerra contra os pobres e os negros. A educação, a prevenção, o tratamento e a redução de danos, respeitando a autonomia e a diversidade dos usuários, são estratégias mais adequadas. É fundamental a desmilitarização integral da segurança pública, com a unificação das polícias, aliada à desvinculação das forças de segurança do Exército, sob bases curriculares e formativas totalmente reformuladas em uma lógica democrática, contribuindo eficazmente para o fim do genocídio da população negra. As expressões populares de caráter pacífico, tais como marchas e ocupações, devem ser vistas como manifestações legítimas da cidadania e não como alvos de ações repressivas por parte das forças de segurança. A estrutura atual da segurança pública é herdeira da ditadura militar, que visa defender os interesses da elite e reprimir os movimentos sociais. Uma segurança pública cidadã que assegure os direitos humanos, dialogue com a sociedade civil, fiscalize e puna os abusos e valorize os profissionais é a meta. É preciso pôr fim imediato às unidades de polícia pacificadora e políticas similares, uma forma de ocupação militar das favelas e periferias, que violam os direitos e a dignidade dos moradores, impõem um regime de exceção, agridem a cultura e a identidade das comunidades, favorecem as milícias e o tráfico. Vamos pôr fim à militarização dos territórios populares e promover a implementação de políticas públicas de inclusão social, de desenvolvimento local, geração de renda, acesso à moradia e aos serviços públicos.